Boa tarde, hoje 24 de junho de 2024, sou aluno do curso Ciências Contábeis da Universidade Evangélica do Estado de Goiás. Estou aqui fazendo esse vídeo para documentar a apresentação do trabalho de conclusão de curso para o professor, juntamente com o professor orientador, mestre José Fernando Muniz Barbosa. O objetivo geral do trabalho é investigar a correlação entre os resultados financeiros de empresas que são boas pagadoras de dividendos, em detrimento daquelas que reinvestem os seus lucros na própria atividade. Com objetivos específicos, foram analisados essas divergências, né? Essa dicotomia entre o desempenho desses dois tipos de empresa. E também foram levantados gráficos e números comparando, fazendo a correlação dessas empresas que são boas pagadoras de dividendos com os indicadores fundamentalistas dessas empresas. Esse estudo ele é motivado, pois nós vemos diversos estudos acadêmicos, diversas literaturas, analisando única e exclusivamente, não diria somente única e exclusivamente, mas primordialmente os dividendos como um balizador para a tomada de decisão de investidores em investir em empresas, norteando seus investimentos, sua tomada de decisão. A pesquisa adota uma abordagem quantitativa, focada na análise estatística dos dados que foram levantados da base de dados, né? Essa base de dados nós conseguimos através de um acesso a uma ferramenta muito usada hoje no mercado financeiro, que é uma plataforma chamada Economática. Eu possuo acesso a essa ferramenta através do meu curso. Eu sou mestrando também na Fundação Getúlio Vargas e consigo ter acesso a essa ferramenta de maneira gratuita através da universidade, e através disso conseguir extrair a base de dados das empresas que estão listadas diretamente na Bolsa de Valores. É um software muito utilizado na América do Sul, principalmente, e serviu como uma ferramenta para levantamento da base de dados, né? O método de análise, basicamente, nós pontuamos as empresas, traçamos um eixo X, onde ali estão listados o desempenho nos dividendos, e alternamos o eixo Y com os indicadores que foram analisados. E fizemos, consequentemente, também uma regressão linear para analisar a tendência de onde podem sugerir certas análises para subsidiar a tomada de decisão. Analisados para a criação do estudo, né, a criação do trabalho, foram a base primordial são 3 trabalhos de conclusão de curso, feito por 3 estudantes brasileiros, inclusive divulgado em revistas científicas, e 2 grandes autores renomados, um Benjamin Graham e Damodaran. Os estudos, a começar pelo primeiro que está aqui neste slide agora, que é o de Giuliano Silvio Dedini, ele apresentou, no estudo dele, no trabalho dele, ele conseguiu observar que as empresas que são maiores pagadoras de dividendos, as empresas que mais pagam dividendos, são as empresas que apresentaram maior retorno financeiro para os acionistas, tanto a nível de valorização de suas ações, quanto ao próprio pagamento dos dividendos. Então ele comprovou isso daí no estudo dele, que foi divulgado em 2022, concluído em 2022. O outro estudo, esse foi inclusive divulgado na Revista Contemporânea de Contabilidade, o estudo aqui do Forti Freitas, desculpe, ele comparou
as empresas que mais pagam dividendo na Bolsa de Valores brasileira com o nível de rating das agências, a agência Moody's, os ratings internacionais, a classificação de rating dessas empresas. E também ele comprovou que as empresas que são mais pagadoras de dividendos são as empresas que possuem melhor rating. Ou seja, nesses dois estudos nós já conseguimos entender que as empresas que pagam mais dividendos, elas dão maior retorno. As empresas que pagam mais dividendo possuem melhor classificação de rating. E o estudo também de Roberto Carlos Madoglio, um estudo da FECAP, da Escola de Comércio Álvares Penteado. Ele verificou, também muito interessante o estudo dele, porque ele pegou todas as empresas da Bolsa e dividiu essas empresas, da Bolsa Brasileira, e dividiu essas empresas em quartil, né? No caso, 4 quartis. E ele identificou que as empresas que estão no primeiro quartil são em quartil de dividendos, em rating, em uma sequência de pagamento de dividendos. As empresas que estão no primeiro quartil são as empresas que mais pagam dividendos. São as empresas que mais pagam dividendos e também são as empresas que deram maior retorno no período do estudo que ele realizou. Bom, continuando, não tem como falar de finanças sem falar de Graham e da Damodaran. Benjamin Graham, conhecido por muitos aí como o pai das finanças corporativas modernas, né? E conhecido por seu desempenho surpreendente aí na bolsa a bolsa norte-americana, né? Isso na primeira metade do século passado, e até hoje ainda atualíssimo, né? E ele escreveu no seu livro O Investidor Inteligente, que ele argumenta que as empresas que pagam mais dividendos, avaliar se as empresas pagam dividendo é um sinal de que essa empresa tem uma saúde financeira estável, que ela pratica tem boas práticas corporativas, né? E que o risco de você investir em uma empresa que é boa pagadora de dividendo é menor. E ao Damodaran escreveu também em seu livro já sobre o enfoque do fluxo de caixa, que ele diz que se a empresa está pagando dividendo, é porque está sobrando dinheiro no fluxo de caixa. Não basta sobrar, a empresa às vezes tem um lucro, tem um crescimento patrimonial, mas às vezes sofre com o fluxo de caixa. E esse problema do fluxo de caixa, se uma empresa está pagando dividendo, significa que ela não tem problema de fluxo de caixa. Então, a base do meu estudo ele levou em consideração esses 3 trabalhos acadêmicos, né? Pesquisas também em sites, internet, dados do Banco Central e tudo. E também esses 2 grandes pensadores aí que são pensadores são literaturas que eu gosto muito de ler e referenciar nos meus estudos e nos meus trabalhos. E os resultados alcançados após o levantamento da base de dados, foi feita uma tabela aí com 72 empresas, né? E ela vai falar, mas hoje o índice Bovespa está com 65 empresas, mas o estudo leva em consideração, a base da economática leva em consideração também as empresas que participaram nos últimos 60 meses do índice e deixaram de participar. E com isso foi feita essa base de dados, esses valores foram corrigidos conforme a inflação do período, trazido para o valor presente, e foi levantada essa tabela que está dentro do próprio trabalho. Uma tabela pequena, a Bolsa Brasileira não contém tantas empresas listadas, e no índice Bovespa, que foi o nosso enfoque justamente por buscar empresas que têm mais representatividade, boas práticas corporativas e boa gestão, nós conseguimos levantar essa base de dados. O primeiro gráfico que conseguimos fazer foi a relação do dividend yield com o retorno das empresas nos últimos 60 meses. Esse gráfico, não posso dizer que ele é o mais importante, mas ele é a coluna cerne do nosso trabalho.
Cada ponto em azul no gráfico representa uma empresa. No eixo X, nas ordenadas, nós temos o dividend yield representado em porcentagem. No eixo Y, temos o retorno nos últimos 60 meses. Se após pontuar todas essas empresas, tracei um gráfico de regressão linear através do Solver, né, com o aplicativo Excel. E esse gráfico de regressão linear, ele demonstra o quê? Ele tem um coeficiente angular positivo, que diz que a reta cresce, né? Consequentemente, ele nos dá uma tendência de que quanto maior o dividendo que a empresa paga, maior será o retorno que essa empresa dará para o seu investidor. Foi interessante também trazer a relação das empresas pagadoras de dividendos com a sua participação no índice Bovespa. Também possui um coeficiente angular positivo, essa regressão linear, dizendo que quanto mais empresas pagam dividendos, maior é a participação dela no índice Bovespa. Dá para perceber que nós temos pontos aqui bem distantes da curva, né? Eles estão literalmente pontos fora da curva. Em uma análise científica, possivelmente também eles seriam até desconsiderados. Mas dada a representatividade desses pontos, que são grandes empresas como Petrobras, a própria Vale do Rio Doce, elas têm um peso muito grande no índice Bovespa, devido ao seu volume de negociações diárias, inclusive usadas muitas vezes por day traders. Então, são empresas que podem tendenciar a puxar esse gráfico para cima. De toda forma, a análise é para ver que quanto mais dividendo paga, maior a participação dela no índice Bovespa. Isso daí talvez não fosse uma condição sine qua non para o investidor analisar, mas talvez a nível de critério de análise do tamanho da empresa. Esse estudo, apesar de falar muito em indicadores fundamentalistas de ações, a ideia primordial dele seria estender ele para todos os indicadores fundamentalistas, e isso é possível. Talvez eu evolua isso num próximo estudo, dependendo do respaldo, a gente possa avaliar a correlação do dividendo com os demais indicadores fundamentalistas. Mas o principal indicador fundamentalista, na minha análise, o que? O preço sobre o valor patrimonial da ação. O que diz o preço sobre o valor patrimonial da ação? Se uma empresa custa 100 mil reais, o valor patrimonial, o patrimônio líquido dela é de 100 mil reais, e ela tem 100 mil ações listadas na bolsa, cada ação dela vale R$1. Se essa ação está sendo negociada a 1,50, significa que ela está sendo negociada 50 centavos acima do seu valor patrimonial. E o inverso também é uma análise. Quando uma ação está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, isso é um indicativo de que essa empresa está barata. Ela está barata por quê? Porque o negócio vai mal ou porque essa empresa realmente é uma oportunidade de investimento. E esse gráfico ele é muito interessante porque dos 4 gráficos, esse é o único cuja reta tem um coeficiente angular negativo. Esse gráfico indica o quê? Que as empresas que mais pagam dividendos na bolsa são as empresas que proporcionam maior retorno, são as empresas que têm maior percentual peso na bolsa de valores brasileira e são as empresas que estão sendo negociadas a um PVP menor. Ou seja, dá para a gente inferir de que o Brasil como se diz, um portfólio de oportunidades para o investidor estrangeiro e para o próprio investidor brasileiro. Há uma análise substancial, muito matemática, muito objetiva. Lógico que se for analisar um investimento de peso, deverão ser levadas em considerações outras características, mas aqui é o começo, né? E acredito que esse gráfico demonstre também a realidade de que as boas empresas são as empresas que pagam bons dividendos e são as empresas que estão mais baratas para se comprar na bolsa.
Bom, esse último gráfico que é a relação dos dividendos com a liquidez geral. Poxa, liquidez geral, um indicador, uma análise de balanço dos mais simples e mais objetivos, mas ele pode nos servir para subsidiar, trazer uma realidade de que as empresas que mais pagam dividendos são as empresas que possuem melhor índice de liquidez geral. Esse gráfico também possui um coeficiente angular positivo, apesar de não ser tão inclinado à reta, ele também indica que essas empresas possuem saúde financeira. O que aconteceu com esses três gráficos? Eles, na verdade, eles confirmaram tudo que os outros estudos que foram abordados, os outros autores já haviam explanado a respeito das empresas que são boas pagadoras de dividendo. O resultado do estudo, como eu já disse no slide anterior, confirmou uma correlação positiva do dividendo e o desempenho das ações, evidenciando que empresas com maior dividend yield tendem a apresentar retornos superiores. O estudo tem uma relevância do ponto de vista auxiliar principalmente os investidores iniciais, que precisam de um parâmetro inicial para começar a investir na bolsa, para criação de uma carteira de renda passiva ou uma carteira de renda previdenciária. Ele pode dar uma estratégia inicial e até mesmo fornecer uma ferramenta onde você pode comparar os dividendos e substituir os indicadores do eixo Y por qualquer outro indicador que se possa querer analisar. A ideia é evoluir esse estudo agora numa dissertação de mestrado e continuar aprofundando o tema que está sendo apresentado agora nesse trabalho de conclusão de curso. Bom, as referências já são dos estudos que nós falamos. Eu gostaria de agradecer aqui, meus sinceros agradecimentos à União Evangélica pela oportunidade de apresentar esse estudo, de fornecer as ferramentas. O curso EAD realmente é um curso muito interessante, muito bem bolado. Agradeço toda a equipe da EAD da União Evangélica. Agradeço aí o professor mestre José Fernando Nunes Barbosa, mas sempre respondeu minhas dúvidas, me deu um feedback muito interessante no começo do trabalho. Então, muito obrigado, professor e orientador José Fernando. Agradeço a família, né? E faço esse trabalho aqui em nome de Deus, né? Não podemos deixar de enaltecer aí a presença do nosso Senhor Jesus Cristo e Deus. Muito obrigado.